Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje eu vou, com finalização de leitura, Tibia Final, trazendo tudo aquilo que eu li nesse mês de fevereiro, bem como os assistidos. Eu acho que esse mês eu assisti bastante coisa e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Os livros em questão estão aqui. E bora lá. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, O Caçador de Pipas, de Hosseini. É um livro que eu tinha uma certa curiosidade para ler, mas na época do hype não me chamou a atenção. Inclusive tem a adaptação para o cinema que eu não tenho interesse em assistir. E para quem não conhece, a história conta a história de Amir e Hassan e se ambienta mais ou menos lá na década de 70, 75, no Afeganistão, naquela primeira invasão soviética, a entrância dos Estados Unidos também. E aqui vai trazer esses dois meninos, um de família rica e o outro um menino pobre que vive com seu pai naquela casa como servo. E aqueles meninos, eles estabelecem uma relação de amizade muito forte, vínculo muito grande, mas existe ali apesar da amizade, existe uma situação de sobrevivência de um em relação ao outro. E o menino mais abastado, ele humilha muito o outro é analfabeto e não se faz nada para melhorar a situação desse menino. Ele faz tudo para proteger o menino rico e tem um evento lá que eu acho que todo mundo conhece, de violência. E a partir daquele evento de violência, há uma ruptura naquela amizade e alguns conflitos naquela casa. E depois aí estoura a guerra, o Talibã se estabelece lá naquele lugar e a família sai, vai embora. E a família rica se refugia nos Estados Unidos. E aí vai, nessa segunda parte, vai contar o nosso protagonista um pouco como é viver ele com seu pai nos Estados Unidos, o pai, que era um homem muito rico, ali nos Estados Unidos vai ter uma situação mais pobre. A questão do estudo, do menino, e a questão mesmo do pai. E na outra ponta é a vida do menino pobre que continuou no Afeganistão. Um ponto interessante entre esses dois meninos é que eles foram amamentados pelo mesmo seio e ambos são órfãos de mãe. E aí, num certo momento, essa história vai ter, já na vida adulta, vai ter uma virada em que ele regressa para o Afeganistão. E é bem interessante, tem uns posts bem, assim, bem impactantes, tem umas viradas. Achei a história muito emocionante. Eu acho que não me pegou tanto quanto A Cidade do Sol, porque eu já tinha um referencial na minha cabeça sobre essa história. Eu acho que mesmo sem ler, todo mundo mais ou menos focado nesse universo literário já se conhece a premissa. E um ponto que eu achei interessante aqui foi a crítica de Hosseini em relação aos escravos sexuais, que é muito comum no Afeganistão e no Oriente Médio, em alguns pontos mais extremos, onde se impera o Talibã, né? A prostituição, ela é proibida e aí muitas vezes o Talibã pega meninos, rapta meninos das famílias para servirem como escravos sexuais. E isso é uma prática, além de odiosa, por causa da pedofilia e pelo abuso em si, pelo rapto desses meninos. Isso não é visto como um homossexualismo, como prática homossexual, melhor falando.
E esses meninos ficam lá, escravos daqueles soldados, e depois, quando eles são liberados, a família não os aceitam. E é muito triste isso, né? Pensar que a pedofilia, o escravo sexual, e nesse caso é mais forte porque é de menores, é meio que tolerado e a sociedade finge que não existe, né? E fala assim, de hipocrisia, né? Porque quando a gente pensa no Talibã, a gente sabe que existe todo um padrão. Eu não vou falar nem muçulmano, porque isso não tem a ver com a religião muçulmana, mas em padrões éticos que eles exigem para, e condutas para a sociedade, mas que na prática é um discurso imposto ao outro. Mas os agentes que impõem essa severidade, eles não têm integridade. Um livro que eu super recomendo e acho que qualquer coisa do autor é muito boa. Aí o segundo livro que eu li foi esse aqui, Morte no Nilo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Morte no Nilo. E eu não conhecia a história, mas é uma história bem interessante. Vai contar aqui a história de um casamento de Lynette Doyle e Simon. Lynette é uma mulher rica que decide casar com esse homem que não é tão abastardo. E eles casam, mas um ponto que é interessante nesse casamento, além desse contraste financeiro dos cônjuges, é porque o Simon antes ele tinha um relacionamento com a Jacqueline Belfort e ele rompe esse relacionamento para casar com a Lynette. E a Jaqueline ela fica indignada porque ela não é tão rica, ela não é tão bonita. E a autora faz uma ponte entre a história do rei Davi e Urias, né? E ela se coloca assim, num certo momento, conversando com Poirot. Ela diz o seguinte, né? Davi tinha tudo e fez questão de ficar com a esposa de Urias. E a Lynette tem tudo, ela não precisaria ficar com Simon. E por que ela ficou? Eu que não tinha nada, acabei perdendo. E ela nutre muito ódio em relação a essa amiga. E impede uma perseguição. Né? Depois do casamento eles viajam para... O casal Dolly para uma viagem extensa de lua de mel. E a Belfort ela persegue esse casal. E aí acontece o evento morte, né? Eu acho que as narrativas da Christie, quando surge o evento morte, aí é que passa a ser mais interessante. Inclusive vai ter outras mortes. E ele é um livro e eu entendo o porquê faz tanto sucesso e tem tanta adaptação. Porque tem alguns plot de virada surpreendente. O final eu achei muito bom. Gostei, nada óbvio. E inclusive tem algumas adaptações televisivas. Tem uma mais recente que eu acho que estava antes no catálogo da Netflix, eu não tenho certeza. Ou não sei se foi na Amazon Prime, mas eu não consegui achar. Tem uma adaptação de, eu acho, 2004, né? E tem uma mais antiga que Carlos do canal Livros e Books me recomendou, que é de 76, com a Mia Farrow. E essa me parece que é a melhor adaptação. Não tenho certeza. Mas depois eu falo sobre os assistidos. Mas assim, é muito bom. Eu tenho ainda um outro livro aqui da autora, do Expresso Oriente. Eu acredito que esse ano eu vou ler ainda. E bem interessante, eu gostei muito da história. Eu achei que eu não ia gostar por ser uma história que o pessoal fala muito, mas realmente vale a aclamação. Aí eu tinha feito esses dois e tinha empecado duas L6. E aí eu dei sequência à Divina Comédia aqui na parte do Purgatório. Eu estou fazendo essa LC com Jana do canal Resenha Sem Sentido. E aqui, né, o purgatório, para quem é católico, sabe que é um lugar de penitência, é um lugar de uma segunda oportunidade. E aqui no purgatório ele faz menção aos 7 pecados capitais. Eu acho que vocês conhecem, né? Ira, luxúria, gula, inveja, etc e tal. Eu gostei muito e agora nesse mês de março eu vou finalizar a LC com Jana, inclusive a gente vai marcar a discussão para falar sobre a Divina Comédia. Eu estou me deliciando com essa obra. Eu acredito que nesse primeiro semestre, se der tempo, eu vou querer ler Paraíso Perdido de Milton. E aí dei sequência
As Crônicas de Nárnia. Iniciei essa LC com Camila, do canal Qual o Próximo, Chuchu. E eu já assisti algumas adaptações para o cinema. E aqui a gente lê os primeiros 3 contos, né? Os primeiros 3 livros, que é O Sobrinho do Mago. Depois vem O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, que eu acho que é a adaptação mais conhecida. E O Cavalo e o Menino. O Sobrinho do Mago é quando realmente a história inicia e vai mostrar, né, esse universo de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, eu acho que tem um esquete filosófico muito intrínseco em relação ao universo divino, né? Porque C.S. Lewis ele faz muito isso. Ele é um autor que transita entre a filosofia, mas também entre a teologia, e ele faz muito essa ponte entre a terra e o céu. Eu gostei muito, me surpreendeu a leitura, porque por eu já conhecer os filmes, e por ser um clássico, eu achei que... E eu não sou tão apegada assim, não me conecto tão bem à fantasia, eu achei que eu não ia gostar tanto, mas me surpreendeu. Estou amando a leitura, principalmente com a LC, porque esse livro foi um livro que eu já tentei ler algumas vezes e acabei abandonando, mas o segredo é fazer LC. Pela pressão mesmo de ler com alguém, a gente acaba dando um gás a mais. Eu achei a letra miudinha. A letra é terrível, pessoal, mas assim, super recomendo. E aí foram esses 4. Quis fazer realmente nesse mês uma TBA enxuta para não me complicar. Mas aí como deu tempo de ler mais algumas coisas, aí eu finalmente finalizei o box dos eslavos, aqui com mitos e lendas. Eu acho que eu gostei muito de ler os eslavos porque é uma cultura que a gente conhece um pouco, mas não se dá conta que conhece. E aqui os eslavos são os russos, são os poloneses, os estônios, os siberianos. E aqui eu achei maravilhoso algumas histórias que a gente já tem, mesmo assim, na nossa cabeça, mesmo que distante, de alguns mitos, algumas lendas, algumas sagas. E assim, super recomendo. Eu gostei de tudo e eu gosto muito disso, dessa possibilidade de a gente conhecer novas culturas. Aí li esse quadrinho maravilhoso, Black Hem, o evento. Aqui conta a história do Black Hem, quando o Black Hem original, ele parte, vindo para a Terra, e aí ele passa aquele poder dele para outra pessoa, e a vida dessa pessoa é modificada, a família é impactada por causa desse superpoder, e a filha desse atual Black Hem, ela vai procurar entender a história do pai. É interessante porque existem outros protagonistas, outros super-heróis que vivem aqui também na Terra. E aqui tem viagem espacial, tem o multiverso. E é interessante porque quando essa mulher ela vai investigar a vida do pai, ela percebe que existem alguns eventos aqui na Terra, desse multiverso, que impactam e que faz com que algumas narrativas meio que sejam apagadas. E esses super-heróis, eles estão na Terra, mas meio que presos, eles não conseguem sair e aí eles vão protagonizar algumas histórias. Eu, assim, fiquei encantada com esse quadrinho, não só por ser um quadrinho preto, de protagonismo preto, mas assim, um traçado lindíssimo, as histórias impactantes. Deixa eu mostrar só mais uma imagem. E assim, sabe, eu achei de explodir a cabeça. Na partezinha final tem algumas ilustrações sobre rabiscos da publicação. Se eu tivesse condições, eu leria outros. Eu acho que, para quem gosta de quadrinho e gosta dessa coisa de viagem espacial, multiverso, super-herói e protagonismo preto, eu acho que vale super a pena encabeçar uma série, sabe? E essa série eu acho perfeita. E quando eu falo de protagonismo preto, não é porque vai trazer grandes pautas pretas, mas é porque o protagonismo é de um personagem de uma família preta, tá bom?
Tem outros super-heróis, não é que necessariamente vai ter causas e questões raciais, mas é um protagonismo preto por causa dos personagens em si. Maravilhoso. E aí, nessa coisa da oportunidade, eu finalizei o meu box de Adélia Prado, lendo Coração Disparado, livro fofinho, maravilhoso. Tem poesias aqui muito tocantes. E aí, como eu tinha conseguido ler esse, eu disse, vou finalizar o box lendo A Faca no Peito. Eu achei bem forte A Faca no Peito. Coração Disparado também, eu acho que tem um escape mais afetivo, relacionamento homem e mulher. E tô feliz, sabe, por ter finalizado esse box. Vinham 4 livrinhos e eu já tinha lido 2 anteriores. E eu gostei, porque eu acho que a gente tem que também se oportunizar, sabe? De adquirir algo e dar logo vencimento, porque senão a gente vai ficar só naquela coisa de comprar e deixar guardado. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque às vezes a oportunidade é hoje e amanhã a gente não vai ter. E aí foram essas minhas leituras. E agora, dentro dos assistidos, eu li A Passagem. Aqui é uma história bem interessante de um psiquiatra que ele decide fazer um tratamento com o paciente. Esse paciente ele é muito atormentado, ele fantasia muito. Inclusive, existe aqui um debate meio que ético, porque esse psiquiatra ele se relaciona com a mulher que foi paciente dele. Aqui tem alguns aspectos sombrios, mas também tem um pouco de viagem no tempo. Achei que a história teve um plot muito bom de virada e gostei, sabe? Eu acho que aqui, esse filme ele transita assim, entre o terror, entre viagem espacial, viagem no tempo, melhor falando. Eu gostei muito. E aí assisti também, além desse no DVD, Adoráveis Mulheres, adaptação de... Eu já tinha assistido a adaptação de 94, mas eu assisti finalmente aquela mais atual, que foi feita mais ou menos no período da pandemia. Gostei muito. Eu acho que comparando uma com a outra, a gente percebe nessa segunda que mais recente, que ela vai dar ênfase à parte de adoráveis mulheres, né? Porque na adaptação de 94, o enfoque maior é em mulherzinhas no primeiro período das meninas. Mas nessa segunda versão, mais recente, o enfoque é nas adoráveis mulheres. Aí assim, já encabecei o início da leitura de Mulherzinhas, quero ler com calma. E depois eu vou trazer minha opinião quando eu finalizar a leitura desse livro sobre a obra em si. Sinto que a parte da guerra é só pano de fundo para contar a história, né? Contar essa história de família, de amores, de sonhos, de literatura. Aí assisti, como eu já citei, Morte no Nilo, e recomendo para quem quiser assistir essa adaptação de 2004, você encontra fácil no YouTube. Existe essa de 2020, 2021 mais ou menos, e essa de 76, que infelizmente não deu para assistir, mas aí eu deixo como recomendação, tá bom? Foi isso, mais ou menos, os meus assistidos e as minhas leituras. Quem quiser comentar sobre algo, sobre isso aqui que eu li, sobre o que vocês leram, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!